Em nome de Deus, declaro aberta a presente audiência pública para discutir a problemática do condomínio Vila Nova da Rainha, em Borocongó. Eu quero convidar Murilo, tá? Murilo? Murilo está na casa? Está aqui? Ei, sendo aqui. Diga que já foi aprovada a lei. Rapaz, tu chega numa hora. Eu quero convidar para a mesa o vereador Fernando Carvalho, secretário de Assuntos Políticos, representando o prefeito municipal Romero Rodrigues e o secretário de Planejamento, Antônio André, que estão numa reunião, inclusive, com a Caixa Econômica, no momento. Quero convidar o Major Gilberto Felipe, comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, representando o Coronel João da Mata, comandante do CPRI. Queremos convidar o senhor Carlos Mateus da Silva Simão, síndico interino do Conjunto Residencial Vila Nova da Rainha 2. Queremos convidar o senhor Tiago da Silva Pereira, subsíndico da Vila Nova da Rainha 2. Convidamos o professor Gilson Nunes, presidente da Asprene. Convidamos o senhor Valdemiro de Souza Carolino, subgerente de controle operacional de água, representando o senhor Simão Almeida, gerente regional da CAGEPA. Queremos convidar a senhora Márcia Nunes de Lira, que é uma das contempladas que não recebeu ainda o seu apartamento. Como também a senhora Alexandra Ferreira Matias, também que foi contemplada e não recebeu o seu apartamento. Eu recebi um telefonema que um dos gerentes operacionais da Caixa Econômica está se deslocando para ver se chega ainda a tempo aqui na sessão.
eu quero passar... ficou a cadeira vazia para ela. Eu quero convidar o vereador Manaldo para assumir a presidência, para que eu possa utilizar com a palavra o seu presidente, vereador Pimentel Filho, que inclusive é o autor da propositura. Senhor presidente, senhores convidados, senhores vereadores, quero, antes de tudo, iniciar a nossa fala desejando muita paz, saúde e prosperidade ao colega vereador Nelson Gomes, que completa hoje ano, e temos o maior carinho e apreço pelo nosso companheiro vereador Nelson Gomes. Essa sessão nós requeremos porque recebia diariamente reclamação sobre a não entrega do restante remanescente das unidades habitacionais do Vila Nova 2. E me relatavam que ninguém entendia porque não tinha sido entregue, já que tinham sido sorteados, nominados, relacionados e não tinham sido chamados. E eu não tinha resposta para isso. Então, eu sugeri que nós fizéssemos uma sessão e chamasse o secretário de Planejamento, Caixa Econômica, Ministério Público, e os moradores do Vila Nova da Rainha e aqueles que não foram ainda chamados para assumir. E o porquê não foram chamados ainda. Foi aí que aconteceu a invasão dessas unidades, senhor comandante. E essa invasão, além de trazer o transtorno, a insegurança daqueles que foram contemplados e não tinham sido chamados, criou uma série de dificuldades para os já moradores daquele conjunto habitacional. Uma coisa que é para ser uma felicidade, terminou sendo, como disse alguns, um inferno instalado naquele local. E essa sessão é exatamente para conversarmos, ouvirmos a prefeitura, está aqui o vereador e secretário Fernando Carvalho, que deve nos trazer algumas informações. Temos o síndico, temos duas, digamos assim, representantes daqueles que foram contemplados e ainda não chamados. Esperamos que a Caixa Econômica, que é um dos atores principais nessa história, chegue também para dizer ou nos dar encaminhamentos de solução desse problema. Essa sessão é basicamente para isso. Não tem muito o que arrodear e falar sobre a questão. Nós queremos saber, primeiro, por que não foi entregue ainda aos contemplados. Qual é a situação? Porque se a pessoa não tem condições que é imposta pelo setor econômico do país, que se refere à Caixa, de não assumir essas prestações, por algum motivo, né,
de ordem jurídica se muda. Chama-se outro. O que não pode é esse tempo todo, ninguém tem resposta, porque o que me falava é que iam na Secretaria de Planejamento, o planejamento dizia que era problema da Caixa. Chega na Caixa, é problema de planejamento. Depois é problema de justiça. E ninguém sabe o que é. Nem nós, vereadores, sabemos o que é. Então, essa sessão é para tentarmos descobrir esse mistério e dar um encaminhamento para que possa atender, convidar, não é? E também não pode ficar esse estado de sítio naquela localidade com pessoas que não têm nenhum direito, que invadiram e não têm direito nenhum sobre essa casa, que, inclusive, eu dou até uma sugestão que essas pessoas saiam, porque isso não é uma coisa muito comum, não. Isso é uma coisa, essa situação não é, juridicamente, não é local. É um investimento com recursos federais, e quem vai tomar conta dessa coisa é a Polícia Federal, não é a Polícia Militar, não é a Justiça aqui, não. É bom as pessoas saberem, né? E eu tenho certeza que, ao sair uma ordem de cumprimento, não é, da retirada desse pessoal, a Polícia Federal vai fazer isso, até porque não é justo quem foi contemplado perder para quem simplesmente acha no direito de invadir um local desse aí. Eu sei que todos devem ter seu local, a sua moradia, mas não pode ser dessa forma, porque aqui nós não estamos num governo de anarquia, nós estamos num governo democrático, e assim tem que se proceder. Eu agradeço esse tempo e vamos iniciar com essa sessão e ouvir todos, não é? Inclusive, é uma forma que nós encontramos da participação efetiva do povo. Quando assumia o vereador Miguel a presidência da casa, eu dizia que essa casa é a casa do povo e como tal, deveria e deve dar voz e vez numa sessão como essa. Estamos fazendo, inclusive, nas galerias, não é? Essa é uma modalidade que estamos trazendo as pessoas para essa casa, sabendo que elas não vão ser só ouvintes ou só acompanhantes da sessão, eles vão ser participantes também com direito de voz e vez aqui nessa casa. Muito obrigado. Retomar os trabalhos ao seu presidente para ocupar a presidência. Eu passo a palavra à secretária para a leitura ainda de alguma matéria. Assembleia Legislativa, Casa de Epitácio Pessoa, gabinete da deputada Daniela Ribeiro. Justificativa. Senhor presidente, acusamos com muita honra o recebimento do convite para a audiência pública com o objetivo de discutir a problemática do condomínio Vila Nova da Rainha, no dia 5 de 11 de 2015, às 10 horas. Impossibilitada de comparecer à referida sessão em virtude de compromisso pré-agendado, desejo a vossas excelências minhas congratulações por tão importante propositura. Certo do atendimento do assunto exposto, faço valer os protestos de considerações e apreço. Atenciosamente, Daniela Ribeiro, deputada estadual. Eu gostaria de convidar Major Alusca Macedo, comandante do 2º BBM de Bombeiros, Corpo Bombeiros. Dando início à nossa sessão, queremos passar a palavra ao senhor Carlos Mateus, que é síndico. Nós vamos
dar 5 minutos aos que estão inscritos aqui na mesa. Se for necessário, claro que nós daremos mais um tempo. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu louvo a Deus por este momento, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem um propósito em tudo. Saudar a todos os vereadores, na pessoa do presidente desta casa, vereador Pimentel Filho. Saudar as demais autoridades, na pessoa do meu amigo, do meu irmão, comandante do 2º BPM de Campina Grande, Major Gilberto. Que Deus te abençoe. Saudar as pessoas que estão no plenário, saudar as pessoas que foram contemplados e ainda não receberam seus apartamentos, na pessoa de Alexandra, que neste ato representa os contemplados que não receberam. Saudar a imprensa aqui presente e o nosso objetivo, enquanto administrador interino daquele residencial, Vila Nova da Rainha 2, o que eu faço é uma única pergunta: à Caixa Econômica Federal, à CEPLAN e ao Ministério das Cidades, o porquê da demora da entrega dessas unidades. O que é que está impedindo a entrega dessas unidades? Porque no Vila Nova da Rainha 1 não teve problema, porque foram entregues todas as unidades de uma só vez. No residencial Vila Nova da Rainha 2, são 288 unidades habitacionais. As 288 unidades foram sorteadas, foram contemplados, foram selecionados dentro dos critérios e só foi entregue uma parte. E nós queremos saber o porquê que a outra parte não foi entregue. E isso trouxe sérios problemas para o nosso condomínio. Prejuízos financeiros, prejuízos morais. Ultimamente, essa invasão que aconteceu, que ocorreu, que nós, enquanto administração do condomínio, do residencial Vila Nova da Rainha 2, tomamos todas as providências e aí repassamos para a Caixa Econômica Federal, a qual é a dona daqueles imóveis, e assim sucessivamente. Então, antes de encerrar, parabenizar o vereador Nelson e agradecer a esta casa pelo convite e a oportunidade que nos concedem nesta manhã, e estou à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Pronto? Não, se quiser concluir, pode concluir. Não, eu quero concluir dizendo o seguinte, que eu vou repassar às mãos do presidente desta casa, o vereador Pimentel Filho, a relação de todos os moradores que foram contemplados e ainda não receberam seus apartamentos. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Queremos passar a palavra ao senhor Gilson Nunes, presidente da Asprene. Meu bom dia a todos, em especial ao presidente desta casa, que promoveu esta audiência pública, iniciativa do vereador e presidente da casa, Antônio Pimentel. Em nome do vereador Marinaldo, eu quero cumprimentar todos os parlamentares dessa casa e as demais autoridades. Quero dizer que, como presidente da Associação dos Servidores Públicos das regiões Norte e Nordeste, com assento no Conselho de Habitação e na Comissão de Acompanhamento do Processo de Seleção dos Mutuários do Vila Nova da Rainha 1 e 2, a gente teve um trabalho extremamente efetivo com a participação de um membro desta casa,
no nome do parlamentar Marinaldo Cardoso, que me surpreendeu muito com a sua dinâmica na comissão, e às vezes as pessoas chegavam com várias denúncias com relação que o vereador Marinaldo estava se beneficiando por fazer parte do Conselho de Habitação, e muitas das denúncias que eu ia em loco provar eram denúncias infundadas, e muitas vezes colocando em risco até a minha vida, porque chegavam denúncias dizendo que pessoas lá da área geográfica do vereador estavam se beneficiando em virtude do vereador. Quando eu cheguei lá no Pedregal para investigar se realmente a pessoa que tinha sido contemplada realmente merecia aquele apartamento, porque a pessoa selecionada, ela ainda passava por uma triagem de inspeção em loco, na realidade. E realmente a pessoa morava numa área de risco, em cima do esgoto. E, para minha surpresa, era uma ex-aluna minha, que morava na zona rural, em Catolé de Boa Vista, mas estava morando lá na favela do Pedregal. Fomos visitar um outro morador, que também tinha sido contemplado, morava na favela do Pedregal. Para nossa surpresa, não sei quem foi o outro conselheiro que está aqui, Ronaldo, também da SEMAS, que também teve um trabalho extremamente efetivo no Conselho, né, e que acompanhou. E quando eu cheguei nessa casa para fazer a inspeção, tinha uma equipe de marginais lá, disseram assim: vocês vão passar muito tempo aqui? Aí eu disse: não, acho que 5 minutos é o suficiente. Eles: porque aqui é muito perigoso e vou dar a vocês 10 minutos para vocês ficarem aqui, qualquer coisa, eu não me responsabilizo mais. Ou seja, a gente ficou em estado de choque, porque a casa da pessoa estava toda contaminada de bala por todo canto. Ele disse: ó, tiroteio aqui à noite, eu me escondo dentro do banheiro. Aí eu disse: não tem como. Eu vou deixar essa pessoa aqui morar? Se eu deixar essa pessoa continuar morando aqui, em vez de morar lá no Vila Nova da Rainha com cidadania, eu estou comprando antecipadamente o caixão dele. E trabalhavam onde essas pessoas? No polo calçadista lá do Bodocongó, que era um critério aprovado pelo Conselho, que ele tinha como um trabalhador que trabalhava próximo àquele polo calçadista e também próximo ao residencial, que é um critério da portaria, que todo o processo de seleção foi observado rigorosamente, que essa portaria a 595 de 2013 do Ministério das Cidades. Foi esta portaria que rezou todo o nosso trabalho. E dessa comissão, das nossas reuniões de inspeção de toda a documentação, foi realizado várias atas, né, que essas atas se encontram lá na CEPLAN, que vocês parlamentares podem ter acesso a essas atas, assinada por todos os membros de uma comissão publicada em portaria, assinada pelo secretário de Planejamento. Estão todas as atas desta comissão, da história e da seleção do processo desses mutuários. Agora, a minha preocupação é com relação às 95 pessoas que foram contempladas e ainda não receberam seus apartamentos. Não é por falta e omissão dos membros do Conselho, que eu e Marinaldo era quem mais cobrava. A pobre de Alex Leide, coitada, que é a coordenadora de habitação, de extrema competência e responsabilidade, quem moralizou a entrega dos apartamentos lá na CEPLAN, foi a Alex Leide. Ela está de cara lavada, né, me desculpa a expressão, de cobrar da Caixa Econômica. E eu, mais ainda, de cobrar de Alex Leide, Marinaldo também de cobrar, e o povo cobrar da gente. Aqui tem uma servidora da prefeitura que foi contemplada, que passou por um processo rigoroso de seleção, foram até investigar a casa dela, porque se ela tinha casa no nome ou não, porque nem IPTU no nome da pessoa não podia, era eliminado na hora. Terreno no nome também era eliminado na hora.
certo? Então, toda essa documentação, todas essas observações estão lá na CEPLAN. Agora, de quem é a culpa? De quem é a negligência? Negligência de quem? Da Caixa. A Caixa sabe, se não entregar, o povo invade. Porque só entregaram os 288 apartamentos do Vila Nova 1 porque estavam com medo que houvesse uma invasão. Agora, o mais estranho para a gente é que as pessoas que já estavam morando no Vila Nova 2 abriram as portas para o vandalismo, mesmo sabendo que lá tem uma guarita, que lá tem um vigilante, e deixou abrir as portas, certo? Cadê as pessoas que estavam morando lá? Sabia que cada apartamento daquele tinha um dono. Agora, o que cabia? 25 documentos estavam pendentes ainda na CEPLAN. A Caixa notificou a CEPLAN, a CEPLAN atualizou a documentação e remeteu para a Caixa, certo? Agora, aí a Caixa, que é em Recife, não é a Caixa de João Pessoa, mandou a documentação para a CEPLAN, já com a relação de todas as pessoas, das 95 pessoas prontinhas. Para fazer o que agora? Sorteio eletrônico. Chama as 95 pessoas, inclusive idosos, deficientes, dentro daqueles critérios, todo mundo lá, e vai fazer o sorteio para saber onde vai morar, se é no bloco A, bloco B, primeiro andar, segundo ou terceiro, como foi feito. Isso aqui é a relação de todos os contemplados do Vila Nova da Rainha 2 que estão morando lá. A gente precisa fazer o mesmo procedimento para os 95, Pimentel. Se você não lembra, eu estive aqui o mês passado, antes de viajar para Brasília, que vim pedir autorização da vereadora Ivonete para viajar comigo, e falei a você da questão desses apartamentos desocupados e da possível invasão desses apartamentos. E quem era a culpada disso? Quem era a responsável para fazer esse processo de sorteio eletrônico? É Dona Aline da Caixa. Dona Aline da Caixa é responsável por isso, que ela é quem representa a regional aqui. E ela sabe que a questão da invasão não só é em Campina Grande, não, é em todo canto, no Brasil inteiro. Não tomou providência, o povo invade. Por quê? O povo é carente. Agora, sabendo que muitas invasões são com interesses deduzidos. Ou seja, invade para depois vender para um... O tempo, Vossa Excelência, expirou e eu gostaria O meu tempo, né? Agora, somente para finalizar, Pimentel, eu quero dizer também que enquanto a gente está preocupado com esses apartamentos lá que tem dono, os 95 tem dono lá, certo? O encaminhamento daqui deve sair. Eu quero dizer que a Prefeitura e a CEPLAN já notificou a Caixa Econômica sobre 149 apartamentos que tem lá no Major Veneziano e ninguém faz nada, gente. Isso é patrimônio da Federal. E quem tem que tomar um posicionamento? A Caixa Econômica Federal e a Polícia Federal, porque virou agora não caso de justiça, viu? Mas é caso de polícia. Muito obrigado. Nós agradecemos a Gilson. Antes de passar a palavra a Alexandra e a Márcia e a Fernanda, que estão inscritos, eu vou passar a relação para os vereadores e também para as galerias, como sempre. Eu esqueci de falar na nossa participação inicial, é que surgiu uma conversa, isso sempre surge para desmistificar essas coisas, preciso falar com bem clareza, e eu fui informado que algumas pessoas que tinham invadido algumas unidades habitacionais, 2 ou 3 ou 4 pessoas, disseram que eu tinha dado ordem para elas ficarem. Eu não conheço ninguém ali que invadiu, não é? E se eu pudesse dar uma ordem, eu daria a ordem de despejo daqueles que não... Se eu tivesse autoridade para isso, eu tentaria dar a ordem de despejo de todos que invadiram, porque aqueles não têm direito nenhum de estar naqueles locais. Então, quero dizer a vocês que isso é falácia, é conversa, é alguém que quer se aproveitar do nome, podia ser meu, de outro, qualquer outro vereador aqui.
não autorizei, nem autorizo, nem tenho essa autoridade. Se eu tivesse, eu mandaria de imediato, que eu acho que está demorando muito, a tomada de providência da própria Polícia Federal de tirar aqueles invasores que não têm direito nenhum sobre aquelas casas. Quero passar a palavra, continuando a nossa sessão, à senhora Alexandra, que é uma das contempladas que não foi convidada a assumir a sua casa própria. Bom dia a todos e a todas. A gente contemplado só queria saber algum posicionamento da Caixa, de quando vai ser entregue, porque já vai fazer uns 5 meses, poderia ter sido entregue todos de uma vez só, ter evitado esse problema financeiro, porque estão danificando tudo. Uma coisa que foi feita com amor para a gente, terminou o quê? Gente fazendo baderna lá dentro. A gente só quer um posicionamento da Caixa, porque a gente sabe que CEPLAN, Prefeitura, está a nosso favor, porque a gente foi lá, a gente está ao lado de Alexia, a pobre de Alexia já não tem mais o que dizer para a gente, ela mostra as conversas para a gente só quer saber da Caixa o porquê não entregue todos de uma vez só. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Passa a palavra a Márcia, também uma das contempladas. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que estão lutando com a gente nessa causa, porque não está sendo fácil. Na realidade, já faz mais de 5 meses que estamos lutando, pedindo à Caixa, tanto à Caixa como a todos os representantes que estão na frente, para entregar esses apartamentos. A gente queria, se eles tivessem ouvido a gente, não teria acontecido nada do que aconteceu. Eu já fui para a televisão, todo dia eu ia para a CEPLAN, todo dia eu falava com o responsável, fui na Caixa, a Caixa jogava a culpa para a CEPLAN para a Caixa, e a gente ficava como se fosse uma bola para lá e para cá, sem saber a quem falar, a quem pedir ajuda. Olha, eu faço parte eu formei uma comissão de pessoas para a gente sempre estar entrando em notícias um com o outro sobre esse apartamento. E tem pessoas aqui representando, famílias aqui representando essa comissão. E todos os dias dá pena, as pessoas ligam para mim chorando, pedindo, Márcia, e aí, você já sabe alguma notícia, quando é que a gente vai assumir? Dá pena pessoas que precisam pagar um aluguel, que estão em casas de favor, como eu, como tem outras pessoas que estão aqui, a gente mora com pessoas porque não está com condição agora de pagar um aluguel, esperando esses apartamentos. Já faz 6 meses que a gente já era para estar lá. Pessoas, a gente só para lá e para cá, e nada. A desculpa só era uma data para ser mandada para a gente assumir os apartamentos. E nessa desculpa, a gente já esperou, já faz 6 meses que a gente está esperando. No dia que houve a invasão, eu fui para lá, eu estou grávida, eu fiquei muito nervosa, eu senti muitas dores, porque eu vi quebrando os apartamentos que é da gente, que a gente foi contemplado, foi uma rigidez tão grande para a gente ser contemplado. No dia que a gente foi contemplado, a gente ficou tão feliz, e de repente a gente vê pessoas que não são os donos quebrando o que é da gente ali. A gente ficou de braços cruzados, e eles dizendo lá que a gente eles iam ficar lá, que ninguém ia tirar, e que a gente não precisava, porque se a gente precisasse, a gente já estava lá nos apartamentos. Quer dizer, quase todo mundo saiu de lá chorando, porque assim, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Como é que a justiça, como é que a polícia deixa acontecer isso? E houve, 15 dias antes dessa invasão, se vocês não sabem, mas houve uma invasão de 2 apartamentos, porque, infelizmente, tem muita coisa que é encoberto das pessoas, as pessoas não ficam sabendo. Houve uma invasão de 2 apartamentos lá, e a polícia foi lá e tirou. Então, Alex Leite disse, não, a polícia não se preocupa, a polícia foi lá e tirou. Então, ficaram se confiando nisso, mas eles já tinham um sinal que ia acontecer uma coisa pior. Então, esperaram, com menos de 15 dias que houve essa invasão, houve essa grande invasão de todos os apartamentos. Infelizmente, a gente viu com nossos próprios olhos sendo quebrado as portas, sendo quebrado todos os apartamentos. Foi muito difícil para a gente. Não é fácil o que a gente está passando, mas eu digo a vocês, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, e a gente vai receber esse apartamento da gente.
Em nome de Jesus, eu peço a vocês que todos que puderem ajudar a gente nesse sentido, a gente vai agradecer muito, mas que o responsável por isso, pelo que eu estou vendo, que é principalmente a Caixa, faça alguma coisa, porque não está como que a justiça está como que está assim, de braços cruzados, a polícia, porque já vai fazer um mês que estão lá, não é dias, não, é um mês que vai fazer que estão lá, e até agora a gente não está vendo solução para nada. Então, a gente veio pedir aqui, tanto eu como minha colega, como outras famílias que estão aqui, providências nisso, porque a gente não aguenta mais passar por tanto sofrimento que a gente está passando sobre esses apartamentos. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a Márcia. E antes de passar a palavra ao vereador Fernando Carvalho, eu quero dizer que essa casa não vai ficar só na conversa, não. Nós vamos tomar todas as providências, com certeza, e esse problema vai ser solucionado. Com certeza, com a força de cada um dos seus vereadores, desta casa, que é a Casa do Povo, e ela tem força e muita nessa cidade, né, pela responsabilidade de cada um dos vereadores, nós vamos dar uma solução, com certeza. Eu passo a palavra ao vereador secretário, representando o prefeito e secretário do Planejamento, o vereador Fernando Carvalho. Vereador Pimentel Alves Filho, presidente desse poder, os nossos cumprimentos por tudo que nós temos visto na casa, pelas mudanças, pelas transformações, mas principalmente pela postura da casa em tomar posição em favor da população, e esse não é outro papel desse poder dentro da forma representativa que a política, assim, na nossa nação, no nosso país, é aquele que tem a palavra em favor do povo, pois é o papel de representante desse povo, dessa sociedade. Então, receba os nossos cumprimentos, os nossos parabéns, e, pela sua fala, já saímos daqui confortável, porque sabemos que aquilo que tiver que ser feito, será feito em favor daqueles que estão tendo seus direitos preteridos em função de comportamentos inadequados de pessoas que acham que podem estar acima da lei. Cumprimentando o presidente dessa casa, estamos fazendo, obviamente, a todo esse poder, ao vereador Marinaldo, nesse momento secretário dos Trabalhos, vereador Rodrigo Ramos, Galego do Leite, Alexandre Sindicato, vereador amigo de legislatura anteriores, João Dantas, por quem tenho o maior apreço, carinho, respeito mesmo, essa é a palavra, e vice-líder do governo, e juntamente com Alexandre, terminam que dividindo esse papel na prática. Nosso amigo Anderson Maia, obrigado também pela presença aqui. Professor Miguel, meu amigo pessoal, de quem sou torcedor, e ele sabe disso. Aldo, presente em todas as ações do governo. Vaninho Aragão, com quem tivemos a oportunidade, inclusive, de bater um papo essa semana. Buchada, que legitimamente representa aquele povo de onde um dia eu saí, onde nasci, onde cresci, o meu Bodocongó. Alcindor Vilarim, sempre cordato, um exemplo de educação, e faço essa deferência, em especial ao Alcindor, pela relação de tantos anos e amizade. A todos que estão aqui na mesa, cumprimentando o Major Gilberto, amigo de algum tempo, amigo de vida castrense, irmão de arma, estou cumprimentando a todos os demais da mesa, e na pessoa de Mateus, a quem me dirijo, estou me referindo também a todos aqueles que representam os moradores e os futuros moradores do Vila Nova da Rainha, porque Mateus aqui, juntamente com vocês, estão representando os verdadeiros moradores, os legítimos moradores, porque aqui não estão a representar a ilegitimidade, a ilegalidade, a arbitrariedade. Dessa forma,
cumprimentando aos amigos da imprensa, alguns que revejo depois de algum tempo, a nossa fala inicial, justificando a ausência dos convidados por parte do Poder Executivo, o secretário de Planejamento e Obras, André Agra, juntamente com o secretário de Serviço Urbano e Meio Ambiente, Geraldo Nobre, ainda com o procurador-geral do município, acompanham o prefeito Romero Rodrigues numa reunião agendada para esta manhã na Caixa Econômica Federal, onde está tentando se destravar inúmeros projetos em favor de Campina Grande, mas na pauta seguramente tem como um dos principais assuntos, para não dizer o principal, a situação do Vila Nova da Rainha, onde esperamos que essa reunião seja a última, seja definitiva para a solução de um problema que já estava anunciado, que poderia ter sido evitado. Em qualquer recanto desta cidade, nós ouvíamos as pessoas, na linguagem de moleque, lá do meu Bodó Congó, cantando a pedra, dizendo daquilo que iria acontecer. Recebi ligações daqueles que têm a responsabilidade perante os demais moradores, que demonstravam essa preocupação. Mateus demonstrou essa preocupação quando lá tivemos. Há uma outra senhora, se não me engano, Maria Aires, que costumeiramente ligava, ela dizia, toma uma providência, vai acontecer, nos ajude. A gente está ouvindo comentários e ouvia, as poucas vezes que fui em Bodó Congó nesse momento, era a obrigação, o assunto obrigatório que tínhamos que ouvir, inclusive de alguns parentes meus que moram exatamente na Florípides Coutinho e na Professor João Rodrigues, para eles ainda a Rua do Meio, que até lá hoje mora, e a preocupação com tudo aqueles que eles ouviam e que seguramente estava prestes a acontecer. A Caixa Econômica foi alertada, devidamente alertada, foi notificada, foi cobrada, foi pedido que se tomasse providência. Exatamente na véspera da reunião marcada ou anunciada pela Caixa para que se fizesse o sorteio, exatamente nesse momento, 2 dias antes, acontece aquilo que estava para acontecer. Como se alguém soubesse, ou é agora ou não é mais. Ou seja, o agente invade agora, se esperar mais 2 dias, a gente não tem mais a chance. Seguramente, essas pessoas sabiam que esse sorteio seria feito naquele dia, daí porque apressaram a decisão. A prova disso é que, basicamente, a invasão foi feita em 3 momentos, embora dentro das mesmas 24 horas. Um pequeno grupo, ao amanhecer, ao meio-dia, mais 30 havia somados, e ao final do dia, o restante já havia sido ocupado. As informações chegavam de forma muito clara de que pessoas estavam entrando, alguns moradores conduziam nos seus carros pessoas que, ao entrar e se dirigir ao apartamento do seu parente, do seu amigo e de outras pessoas, uma vez lá dentro, iniciava a operação. Coisas graves, como inclusive chegou-se a arrombar o apartamento quando havia morador lá dentro e se tentou inclusive expulsar a pessoa que lá estava morando. Além dos apartamentos desocupados, 5 outros apartamentos de pessoas que já sorteadas, mas ainda não estavam instaladas definitivamente, mas que iam pernoitar, ou seja, vou garantir meu patrimônio, vou lá saber que está tudo em ordem, também tivemos o acréscimo, além dos não sorteados, de mais 5 apartamentos de pessoas já sorteadas, que já haviam sido ocupados, mas que, pelo fato de não estarem morando permanentemente, as poucas coisas que tinham foram jogadas para fora, escadaria abaixo. Então, é com muita tristeza, num Estado democrático de direito, onde as leis são tão claras, onde basta que cada um de nós respeitemos a regra do jogo, as coisas como tem que ser, a gente ainda tenha que ouvir essas coisas. Tão desagradável quanto isso é saber que essa prática hoje é corriqueira em todo o nosso país, onde se invade o que se pode e o que se não pode, como se pudesse
ocupar alguma coisa, né? E isso não se está falando só de residência, se fala de propriedade, de empresas, né? Tem um caso aqui em Campina Grande que o cara se sentiu no direito, porque minha avó, não sei de quanto, tirou de dentro da casa do cidadão que já morava há mais de 30 anos. Então, é um mundo que nós estamos vivendo, é uma época que nós estamos vivendo, que seguramente gera muito mais preocupação do que se gerava antes para o aparato policial, para as forças de segurança, porque está chegando um momento de situações que como é que nós vamos resolver? Como é que nós vamos agir? E, além de tudo, por mais que nós conheçamos a norma, a lei, aquilo que se vigora, a polícia, mesmo sabendo de tudo isso, ela não pode agir sem a determinação judicial em quase a totalidade dos casos. Lembro que o dia que antecedeu a invasão, eu fui comunicado por alguém da vizinhança que me disse, eu acredito que essa noite acontecerá. E eu vi a luta de servidores da CEPLAN correndo lá, tendo audiência com o Major Gilberto, que em nenhum momento se negou, em nenhum momento deixou de se colocar à disposição, mas tinha que colocar de forma bem clara, eu não posso agir senão com determinação para fazê-lo. Bem, historiando, eu acredito até de forma muito longa, essa parte, o que nós temos que lamentar é por que se deu essa demora. Eu sou testemunha, quando por 2 vezes estive na CEPLAN, na condição de coordenador político do município, e cheguei lá quando o Conselho de Habitação do município estava reunido. E vi a composição do Conselho, e aí quem é de nós aqui que vai testemunhar, ou que não pode testemunhar, a dedicação de um Romualdo Figueiredo, de um outro cidadão que perdeu a sua esposa agora há pouco, Dona Vitória, Sinésio, a dedicação de Sinésio. Participei de alguns conselhos nessa cidade, junto com Gilson Nunes, a dedicação extremada, ao ponto de algumas vezes ser incompreendido, ele sabe disso, né, pela maneira até contundente como ele coloca as coisas, e um conselho que tinham pessoas na cúpula do conselho que eram adversárias do governo. E, mesmo assim, não se ouviu nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de acusação a qualquer ato que duvidasse da maneira correta como o processo caminhou. Eu ainda tive o cuidado de, no dia do sorteio, lá no Teatro Municipal, ter comparecido, cheguei antes de começar, não se começou enquanto auditores da Caixa Econômica não se fizesse presente, e fiquei até o último sorteado. Uma coisa até longa demais, varou à tarde e chegou à noite, onde pessoas diversas eram chamadas para puxar, crianças, adolescentes, idosos, toda hora se modificava aquelas pessoas, ninguém ouviu nenhum tipo de reclamação de alguma irregularidade. Como é que uma coisa que é feita para dar tudo certo, lamentavelmente, no final, tenha passado por uma situação dessa? Então, o procedimento da Secretaria de Planejamento, quem faz parte do Conselho, quem acompanha, sabe como se dá. À medida que a documentação vai ficando pronta, se tiver 20 pronto, já envia para a Caixa, se no outro dia tiver mais 30, manda para a Caixa, até porque é uma forma da Caixa ganhar tempo e examinando à medida que vai chegando. E aí, nos últimos 95, surgiu o impasse, até que a Caixa Econômica comprovou, confirmou que tinha recebido, que no primeiro momento alegava não ter recebido, e documentalmente foi comprovado que a Caixa tinha recebido. Mas aí, não é que eu seja advogado de defesa da senhora da Caixa lá de João Pessoa, Aline, não é que eu seja advogado de defesa dela, mas, por mais que tenha havido um atraso inicial, mas em seguida se mandou para a regional em Recife, para que o gerente regional determinasse a data do tal dia do sorteio eletrônico, em que hoje, é amanhã, e aí começa-se a surgir as preocupações com os indícios, com as notícias que chegavam, e isso, se era repassado, se esperava uma ação de imediata da Caixa Econômica. E aí, na quinta-feira, marcada 2 dias antes houve a invasão, a Caixa entendeu agora só fazer esse sorteio quando, de fato, houver a desocupação.
Logicamente, meu entendimento é outro, mas eu não sei do entendimento legal, porque é dito pela Caixa Econômica que, quando isso acontecer, a Caixa vai ter que vistoriar, vai ter que reparar os danos para poder entregar aos novos moradores. O tempo de Vossa Excelência expirou, peço. Eu vou tentar ser breve na fala final. Então, a minha concepção é, quem está esperando uma casa, nas condições ali, o cara iria com bom grado, consertaria a porta, a janela, iria com a maior felicidade do mundo, não ia reclamar de nada. Mas esse é um procedimento da Caixa Econômica, e o exemplo foi muito ruim para a Caixa Econômica. Eu sou testemunha que, desde a entrega, ou antes da entrega, a construtora se preocupou, alertou que, se ela entregasse e não fizesse a distribuição imediatamente, poderia acontecer isso. Por isso que a construtora segurou uns dias para que as coisas culminassem e tudo pudesse acontecer quase ao mesmo tempo, diante de tantos cuidados que se tomou, e aconteceu isso. É imperdoável, é lamentável. O que nos resta agora os cuidados procedidos pela Procuradoria-Geral do município, em que eu acompanhei dia a dia, cumprindo determinação do prefeito Romero Rodrigues, dia a dia, eu passava essas informações para alguns moradores do Vila Nova da Rainha. Todavia, as informações eram insuficientes. Por quê? Porque o cidadão que está esperando ocupar o que é seu, cada dia para ele é uma eternidade. As explicações, por mais convincentes, não serão compreendidas, porque só vai ser compreendida no dia que ele entrar naquilo que é dele. A angústia, ele começa a achar que ninguém está fazendo nada, começa a acreditar que está faltando autoridade, que está faltando posição, que está faltando atitude, e daí começa a recorrer do vereador da Câmara, e é o lugar mais apropriado para se recorrer, que é o Poder Legislativo que representa essa sociedade. Mas posso lhes garantir que, diariamente, além da minha palavra, se alguém pegar ali o meu celular agora, ou se quiser desejar, eu mostro ali a troca de mensagens diariamente, eu repassando o que está acontecendo. Finalizando, senhor presidente, eu espero em Deus, deveria esperar nos homens, porque Deus os capacitou para isso, né? Não que a gente não queira a intervenção de Deus, oxalá que as intervenções fossem sempre as divinas, mas que essa reunião de hoje possa ter uma posição final. A Caixa Econômica, pelo menos hoje, a gente sabe que todo o procedimento no âmbito judicial foi tomado, né? Foi tomado, os cuidados foram realizados. O que nós esperamos é qual será a posição da Caixa desse momento em diante. Peço a Deus que, o mais breve possível, nós não temos que ver Márcia, nem Alexandra, nem mais 101 pessoas angustiadas, esperando aquilo que já esperaram uma vida, e na hora de comemorar o gol, um bandeirinha lá, sei por quê, dá quanto, levanta a bandeirinha e dá impedimento num gol legal. Então, eu espero em Deus que, numa próxima oportunidade, senhor presidente, eu nem preciso vir aqui, apenas a comemoração que a cidade vai fazer quando se resguardar o direito dessas pessoas e eles puderem ocupar os seus apartamentos. Essa é a nossa fala. Eu até percebo que foi longa e desnecessária, porque na palavra do subsíndico, na palavra de Márcia, na palavra de Alexandre, no testemunho de Gilson e de todos aqueles que acompanharam, sabe que o que o poder público local poderia fazer foi feito, o que a sociedade organizada através dos seus conselhos tinha que fazer foi feito, o que os síndicos poderiam fazer, fizeram, o que aqueles que esperam receber o seu apartamento fizeram, gritaram, clamaram, pediram socorro. E eu espero que a Caixa Econômica, no mínimo, venha se desculpar entregando esses apartamentos o mais rápido possível. E lamentando a ausência do representante da Caixa num momento como esse. Era tudo que a gente não podia esperar. Era tudo que a gente não queria. Era a ausência da Caixa, que é o grande e talvez o único que pudesse nos trazer as verdadeiras explicações. Obrigado pela tolerância e que Deus abençoe a todos nós. Eu gostaria que se posicionasse o nosso funcionário. Nas galerias, temos 3 pessoas inscritas que eu vou passar a palavra. Primeiro, a senhora Maria de Lourdes Brito. A senhora está com a palavra.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que estivemos hoje de estar aqui presente, diante a todos os vereadores, pessoas de bens, que creio que realmente todos querem o bem de Campina Grande e para todos os seus moradores. Então, quero agradecer também a presença de todos que estão aqui também, que passaram por essa, eu posso dizer, vergonha. Sou uma pessoa simples, sou humilde, mas eu creio que essas pessoas que estão no poder poderiam ter tido assim mais uma consideração a essas pessoas que sofrem sem moradias, pagando aluguéis sem poder pagar. Eu estou aqui em nome da minha nora, que está aqui, Simone dos Santos Alves Brito Diniz, que foi sorteada, né? Não foi sorteio. Então, ela estava de resguardo desse que está aqui com 6 meses, com esse aqui especial, operada, sem poder sair de casa. Então, eu vim aqui para o Teatro Municipal. Então, não precisou de sorteio, era prioridade para pessoas idosas e para deficientes especiais. Então, fiquei muito feliz quando o nome dela foi chamado logo. Não precisou de sorteio, como o vereador falou aí, né, Fernando Carvalho. Realmente, bonitas palavras, e tudo que ele falou está certo, e todas as pessoas aqui também que já falaram, não é preciso mais dizer nada. Então, eu creio que a resposta que a gente queria hoje era o porquê dessa divisão de casas. Porque Major Veneziano, onde eu tenho um filho que mora lá, foi muito bonito, tudo muito alegre, tudo muito certo. Tudo certo. Outras também que já foram entregas, nunca aconteceu isso de ser dividido entregas de apartamentos, de casas. O porquê? A humilhação que aqueles que queriam tanta vontade que estavam de receber, com aquele amor, com aquele carinho, então ficaram humilhados porque uma parte recebeu e outra não. Então a pessoa que hoje poderia estar aqui para responder o porquê, que hoje está todo mundo indignado, não só quem mora em Campina Grande, não só os moradores, não só aqueles que iam morar, não só aqueles que estão precisando da moradia, ficaram decepcionados. Eu, como sogra dela, como pessoa que conheço a vida dela, ela mora numa casa, eles foram lá, foram quando ela estava gestante, foram quando ela ganhou o neném. Então, é uma casa com um terraço, uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro para 5 pessoas. Meu filho, ele que é especial, Luiz Daniel, essa com 8 anos, Beatriz, e Lucérgio Filho, com 7 meses. Como é que eles dormem? Dorme Simone com esse especial na cama. Ontem mesmo, esse daqui já é sabidinho, porque ele é, graças a Deus, normal. Então, pegando nas pernas dele, puxando ele. Hora para outro, o menino vai para cima do menino, acontece até uma coisa, né? E Beatriz dorme na sala, em outra cama com o pai. Marinaldo conhece muito bem, que é um bom vereador, e ali da Bela Vista, ele conhece a gente. E Marinaldo sabe, não sabe, Marinaldo, como é que a gente mora ali? Então, pronto. Então, é isso que eu queria que Deus abençoasse. Assim, tocasse no coração, na mente dessas pessoas que têm o bem-estar, têm onde morar, têm onde viver tranquilo. Para todas essas pessoas que estão aqui presentes e outras que não puderam vir, porque não poderiam deixar o trabalho para vir para aqui, né? Então, preciso da casa, mas preciso também do trabalho, né, para o seu meio de vida, né? Viver. Então, neste momento, quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Eu estava muito constrangida, eu queria uma resposta. O porquê? Imediato. Se possível, coloque em algum lugar que a gente possa ver, que possa saber, e todas essas pessoas que querem o bem de Campina Grande, porque isso aí, se a gente botar numa rede, se a gente botar na internet uma coisa dessa, Campina Grande fica desmoralizada. Não pelas pessoas que fazem Campina, mas aquela minoria que não cumpre com a obrigação que é entregar uma moradia digna às pessoas que querem viver bem. Muito obrigado vocês aqui todos presentes. Obrigado, e me desculpe se ferir alguém, é porque isso aqui é um desabafo. Então não precisou eu falar mais nada, porque todos aí que falaram, parabéns, 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 vocês falaram tudo o que precisava falar. Muito obrigado, meu Deus. Ilumina o coração dessas pessoas, a mente, para que entreguem esses apartamentos. Nós convidamos ainda a senhora Rejane Felisberto.
Eu vou dar um bom dia em especial a todos. E, assim, eu até disse que não iria falar, mas porque eu faço parte do grupo que Márcia encabeçou, conheço o Matheus há muito tempo, e, assim, a gente se passou por esse processo que todo mundo já falou, e nós estamos, assim, como o vereador Fernando Carvalho falou, angustiado. Porque nós, assim, nós somos pessoas de bem, nós somos pessoas que pagamos nossos impostos, nós somos pessoas que nos submetemos. Eu mesma, em especial, eu fui num dia de chuva. No último dia da inscrição da CEPLAN, desde 2003, que eu almejo uma casa. Eu moro no Embrião. Eu moro no Embrião, lá em Bodocongó 3. Eu fui visitada pela CEPLAN. Eu tenho, assim, um carinho muito grande, porque eu sou filha de Campina Grande. Eu honro, assim, a minha cidade. Eu fui me inscrever, eu sou servidora pública. Eu tenho, assim, vamos dizer assim, no momento eu estou muito, muito triste, porque os vereadores, as pessoas, o prefeito, o povo, assim, que leva o nosso nome. Porque quando a gente coloca vocês aí, é porque a gente tem uma credibilidade, não é certo? Vocês não têm culpa, mas hoje, assim, semana passada, sexta-feira, quando o Matheus ligou para mim, ele falou que ia ter esse momento aqui na Câmara dos Vereadores, é a primeira vez que eu entro aqui, eu tenho 53 anos. Então, os vereadores, o pessoal, deve imaginar quanto tempo faz que eu voto. Mas nunca vim na Câmara, é a primeira vez. Então, eu disse, Matheus, eu vou. Deixei lá meu afazer e vim. Nós não acusamos ninguém, nem vocês, vereadores, nem CEPLAN, porque Gilson me conhece, eu faço parte da Asprene. Todos os dias eu ligo. É o sonho, minha gente. Vocês têm a casinha de vocês. Foi um sonho de vocês que foi realizado. O nosso sonho foi ali, colocado ali no Teatro Municipal. Quando o Valdísia ligou para mim, disse assim, Rejane, teu nome saiu. Eu não acreditei. Eu tremi mais do que eu estou tremendo agora, para falar aqui. Então, é um sonho. Nós, muitas vezes, assim, perguntamos a Deus. Eu pergunto a Deus assim, por que essa questão agora do Vila Nova 2, esse problema todinho, quem é que vai fazer alguma coisa por a gente? Quando o Matheus disse a mim que vinha, aí eu digo, então agora os vereadores vão dar uma resposta aos nossos votos, né? Porque a gente sabe que voto não é moeda de troca. Mas se vocês estão aí, é porque nós confiamos uma cidade para que vocês pudessem colocar em prática aquilo que a gente confiou a vocês. Não é verdade? Então, nós sabemos que a grande responsabilidade nesse momento nós ficamos... Eu saio daqui hoje satisfeita, porque eu ouvi, parabéns, Fernando Carvalho, nas suas palavras. Eu, assim, até me emocionei, porque todos nós sabemos que nós estamos aqui, não é para ser mais bonito, não. Nós estamos aqui porque nós precisamos de uma resposta. Nós vamos sair daqui, não é, Márcia? Nós vamos sair daqui com a resposta. Eu vou sair daqui mais leve do que entrei, porque o meu sonho é entrar num canto onde eu possa pagar, nós sabemos que não é muito alto o valor, eu pago R$300, fora água e luz, de um embrião. Quem não sabe o que é embrião, vá lá em Bodocongó 3, perto do Alemão, 22 metros quadrados, moram 3 pessoas e uma neta que passa o final de semana. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, o presidente da Câmara em especial, nós agradecemos. E nós saímos daqui assim, com a convicção que vamos receber o apartamento. Porque, se depender de vocês, como o Fernando Carvalho falou, como o presidente falou, nós já saímos daqui direto para lá, né? Mas, se disser que vá arrumar, nós arrumamos o apartamento mesmo quebrado, porque a vontade é grande de ter uma casa para morar. Mas nós sabemos que nós precisamos de tudo direitinho. Por isso que nós, quando resolvemos
entrar para juntar nosso grupo, a gente não quis pensar. A gente pensou assim, invadir o que é nosso? Como é que você vai invadir sua casa? Não, a gente vai pela lei, tudo direitinho. E nós aqui estamos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhora Rejane. Passa a palavra, com múltiplo escrito nas galerias, o senhor Eduardo Miguel. Bom dia, senhor Pimentel. Bom dia, senhores vereadores. O que eu tenho de falar é o seguinte: era para a Caixa ter uma fiscalização nessas casas, todas as casas, porque eu fui contemplado lá na Colina do Sol, aquele conjunto foi invadido 3 vezes aquele conjunto foi invadido. Agora, a Caixa era para fazer uma fiscalização em todas as habitações, porque não pode, negócio. Uma pessoa vai lá, chega lá, está invadida, que uma vez eu cheguei na minha casa, estava a minha casa invadida. Aí o senhor tem a prova dessa casa? Tenho. Aqui. O senhor tem isso aqui? Esse. Eu fui contemplado. O senhor foi contemplado? Não. Então, como é que o senhor invadiu minha casa? Mas como é que o senhor tem prova? Eu digo, aqui. Então, eu fui contemplado, meu amigo. Fui contemplado na CEAP. Minha casa é da CEAP, do governo do Estado. Até hoje eu estou feliz porque estou na minha casa hoje. Mas morei de favor. Tem uma menina ali, até uma menina chamada Cida. Eu morava na casa dela. Eu morava de favor na casa dela. Minha sorte foi essa, senão eu tinha vindo ficar na rua. Entendeu? E você muito obrigado para vocês. Qual é o conjunto que o senhor foi? Conjunto Colina do Sol. Colina do Sol. Vou passar agora a inscrição para os vereadores. Eu vou falar e depois passarei a palavra a Manaldo, que é o que está escrito. Eu peço para o Manaldo assumir. Senhores, vou ser breve, mas é preciso que se diga algo e que essa sessão não fique apenas na história dessa casa. Não é propósito nosso que isso aconteça. Vai ficar na história, sim, porque todas as sessões são registradas, mas que não fica apenas nos anais da casa. Nós temos que sair daqui com a decisão, uma tomada, uma ação desta casa, conjuntamente com os senhores vereadores. Nós mandamos, para facilitar, telegramas. E a Caixa Econômica recebeu. Mandou um comunicado dizendo que só soube hoje de manhã. Eu não posso dizer aqui taxado de mentiroso de forma nenhuma, mas a gente tem um cuidado, Fernando Carvalho, comandante Gilberto, de saber se chegou o comunicado. Hoje a gente não confia nem nos Correios, lhe digo com toda sinceridade, mas nós fazemos a pesquisa se foi recebido, e foi recebido, não foi hoje não. A grande questão é o seguinte: essa grande problemática foi criada pela Caixa Econômica, que nós estamos sabendo aqui. Essa sessão, o que eu pensei quando requeri essa sessão? Primeiro, em respeito que os vereadores têm, senhora Rejane, pela população que confiou no voto democrático, o voto para que estivéssemos aqui defendendo vocês. Primeiro, o respeito, porque eu concordo que é uma falta de respeito da Caixa Econômica em não dar uma resposta o mais rápido possível. Quando nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Campina Grande, o Conselho, tomou todas as providências para que esse problema não acontecesse. Foi comunicado à Caixa. Mas então por que essa sessão? Porque nós vamos oficializar a Caixa Econômica, não só a regional, mas também a Diretoria Central de Habitação da Caixa Econômica. Vamos mandar
um telegrama relatando tudo isso. Vamos enviar à Presidência da República, vamos exigir que se cumpra o mandato à Polícia Federal de imediato, para que retire os invasores e dê direito a quem tem direito à sua casa. Isso nós vamos fazer. Isso podemos fazer. Aí você pergunta, e por que não foi feito antes? Porque esperávamos, e temos que ter essa responsabilidade, não é? Para que os órgãos de direito tomassem as decisões. Mas quando não se toma, essa casa abre suas portas para isso. E nunca se furtou de tomar essas decisões, nem receio de tomar essas decisões. E vamos tomar as providências. Lamento profundamente que a Caixa Econômica não tivesse aqui. Mas um passarinho me buzinou no ouvido, dizendo que a diretoria aqui em Campinas e em João Pessoa, superintendência, não viria porque teria que dizer que a culpa era do seu chefe. E aí coloca o seu cargo em dificuldade. Mas nós não vamos aceitar essa desculpa de não poder vir à sessão, porque é responsabilidade deles ou irresponsabilidade da Caixa. E isso, essa casa não vai aceitar de bom grado, calado, de braços cruzados. Nós vamos, de hoje, de imediato, formular a Polícia Federal primeiro, que toma as providências, que cumpra. Está aqui o mandato, vereador João Dantas, senhores vereadores, está aqui o mandato. Decisão, juiz. Vamos exigir. E vamos exigir também nesse nosso comunicado, vereador João Dantas, que a Caixa tome as providências de entregar as moradias dignas, recuperadas, a quem de direito tem de recebê-las. Vereador Fernando Carvalho, secretário, eu concordo que, se autorizasse a entrega, as pessoas iriam, inclusive, colocando as suas portas, eles mesmos com suas mãos. Mas não é direito isso. Não é digno. Eles hoje têm muito mais direito à casa do que a própria Caixa Econômica. Porque é deles por direito. Foram escolhidos, sorteados. Não tem por que estar pedindo, pelo amor de Deus, de assumir, não. É direito adquirido. E esse país parece que ainda tem resquícios, João, do tempo da ditadura em que os direitos das pessoas eram usurpados. Então, essa casa vai fazer valer a sua autoridade de poder legislativo. Em nome dos senhores vereadores, vou mandar já redigir esse comunicado, passarei para os senhores vereadores e enviarei o mais rápido possível. Primeiro, cumprir o que determina a lei de restabelecer a ordem naquele local, não é? E o dever é da Polícia Federal. Depois, vamos exigir da Caixa Econômica que recupere o mais rápido possível, e mesmo já em recuperação, já deu direito de recuperado a pessoa sumir de imediato. Não tem por que estar esperando, já esperado demais. Já se esperou demais. Já foram massacrados demais essa população, essas pessoas, de não ter o seu local tão sonhado e retirado assim, sem sequer dar uma resposta, um comunicado, um pedido de espera, não é? Para que as pessoas tenham segurança do direito que têm. Essa casa vai tomar essas providências. Com certeza, nós vamos tomar, juntamente com todos os vereadores dessa casa. Além disso, eu queria fazer um pedido ao nosso major Gilberto Felipe, que está aqui sempre
e nos atende, tá? Eu digo assim, sempre nessa casa, quando falamos sobre segurança, Major, que a polícia de Campina Grande faz segurança cavando buraco com as unhas, com as mãos, com muito pouco, mas fazendo o seu trabalho. Eu gostaria de pedir, até porque eu não sei se é verdadeiro, mas vou aqui de público fazer essa denúncia que fizeram a mim. Que pessoas, não foi simplesmente aqueles que administram o condomínio que abriram as portas para a invasão. Eu quero saber qual é o cidadão que não abre a sua porta quando um bandido aponta uma arma para ele. Então, há relatos de terror lá dentro, de pessoas armadas. Eu não sei se é verdade, mas vou repassar. Relato de pessoas armadas fazendo lá o terror, lá dentro, que não é do condomínio. Então, peço para que se averigue. Não é possível que uma comunidade que sonhou ter sua casa própria, hoje viva num terror. Isso não é concebível por nós. Então, fica aqui o nosso pedido, não é? Porque eu não tenho a certeza de que isso é verdadeiro, mas a averiguação não faz mal, não é? Não passa por cima de nenhuma legislação nossa. Eu vou usar um pouco das palavras do secretário Fernando Carvalho, já dizendo e repetindo que vamos tomar as providências sobre isso aí. É a parte concreta dessa sessão. Eu vou usar um pouco das suas palavras, Fernando, que espero em Deus que isso se resolva o mais rápido possível. Mas não espero um minuto, e nem um minuto, para que nós possamos agir diretamente exigindo o direito de quem direito tem de estar naquelas casas. Isso nós vamos fazer de imediato. Já ao término dessa sessão, vereador João Dantas, vamos tomar as providências de redigir esse telegrama para enviar para quem de direito e dever tem de dar a solução imediata a esses problemas. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença daqueles que vieram aqui e nos passaram. Primeiro, nós teríamos oficialmente saber das dificuldades e depois tomar as providências que vamos tomar, com certeza. Muito obrigado. Como o vereador vai se inscrever, eu passo a palavra ao vereador Marinaldo, depois o vereador João Dantas. Depois o comandante Gilberto também pediu a palavra para encerrarmos a presente sessão. Também. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo todos os moradores, eu digo assim moradores mesmo sem ter ocupado, porque, como já disse muito bem Rejane, é um direito, e para que eu não seja repetitivo, eu gostaria de saudar Lourdes Brito, que, Lourdes, nos conhecemos há muito tempo, na Bela Vista, você participou comigo da Sábado da Bela Vista, e para mim é uma surpresa, porque eu recebo com alegria em saber que seu neto foi contemplado, e contemplado dentro dos critérios. Talvez, Gilson, que eu saúdo também, talvez se soubesse que Lourdes foi companheira comigo na Sábado da Bela Vista, tivesse uma denúncia para que você também estivesse lá, achando que Lourdes tinha sido contemplada por influência minha, mas talvez saudar ao comandante Gilberto, a sargenta a Núsca, né? Márcia,
ao representante do prefeito municipal, Romero Rodrigues, como ele já bem o disse, Fernando Carvalho, que ele não está aqui porque está justamente em uma reunião com a Caixa Econômica e esse assunto está em pauta, a Matheus, o subsíndico, ao síndico, que não me recorda a memória, e aos demais presentes. Dizer que eu me sinto aqui triste, mas ao mesmo tempo feliz. Feliz porque participei de todo esse processo juntamente com o Gilson, juntamente com o Ronaldo, juntamente com o Romualdo, que não está aqui, Sinésio, o Socorro Ramalho, e nós participamos desse processo, Fernando Carvalho, e confesso aqui com as palavras ditas aqui por Rejane, quando o Rejane diz muito bem, nós não podemos ocupar o que é nosso, porque nós ganhamos dentro da lei. Invadir o que é nosso. Você disse muito bem, Rejane. Vocês estão dentro da lei, porque vocês foram contemplados dentro da lei. Da lei, através da portaria 595, que foi estabelecida pelo Ministério da Cidade e que, por determinação do prefeito Romero Rodrigues, tem sendo cumprido à risca. E isso dando condição para que as pessoas, dentro de critérios que determina a portaria, como, por exemplo, a sogra Simone foi contemplada, porque teve o critério da deficiência do neto, pessoas que estão em área de risco, pessoas que, funcionários públicos da prefeitura efetivo, que quer aqui registrar, Gilson, a sua luta para defender esse critério dentro do Conselho. Foi uma luta sua, nós temos que registrar, e homologado por essa casa e pelo prefeito Romero Rodrigues. Então, tudo isso que acontece, tudo de bom que aconteceu, Fernando, é fruto de decisões políticas dessa casa, do prefeito Romero Rodrigues, de um conselho de habitação que é justamente instituído por essa casa, para estar lá, e eu estava lá na qualidade de representante dessa casa, que hoje é o vereador Alexandre do sindicato. E foi através do conselho que nós trabalhamos para que houvesse lesura nesse processo, o qual nós estamos aqui, quando nós poderíamos, Márcia, estarmos aqui comemorando uma audiência pública, comemorando pelo sucesso daquele empreendimento, da forma que aconteceu, pela lesura, mas como Fernando Carvalho falou, de última hora chega um bandeirinha e diz e deixa a coisa acontecer da forma que aconteceu. E isso tudo era sempre, já se previa. Eu estou aqui com algumas atas, com algumas homologações, com fotos dos sorteios, com a portaria em mão, que antes foi aplicada a portaria 595, que hoje não é mais a 595, hoje é a 412, porque a 412 houve uma alteração, e quero também registrar, Gilson, a sua luta de ter ido a Brasília, junto com o deputado Rômulo Gouveia, para interferir no Ministério das Cidades, para que o homem tivesse direito a critério como chefe de família. Então, essas coisas, o que é bom a gente tem que divulgar e dizer o que aconteceu, para que as pessoas saibam que esta casa, o Conselho, atuou de forma séria e com toda lesura no processo. Parabenizar ao presidente Pimentel por essa iniciativa e parabenizar também Pimentel pela sua iniciativa de propor das medidas que serão tomadas após essa audiência que essa casa tem que tomar. Aí eu concordo com tudo que você aqui elencou, Vossa Excelência elencou, e quero também ainda sugerir que a Caixa Econômica tome providência imediata de cumprir o mandato, ao retirar de imediato, fazer o sorteio, porque tem que haver o sorteio, porque nós temos pessoas deficientes que têm que estar em apartamentos adaptados para deficiente, temos idosos que têm que estar adaptados.
ao fazer o sorteio, as famílias fiquem sabendo aonde é o seu apartamento e, mesmo que seja na sua recuperação, ela já saiba e esteja já vigilante. Esse aqui já é o meu, então esse aqui eu tomo conta, mesmo que a Caixa vai ter que contratar uma empresa para se consertar o que foi a fazer a reforma, e esteja lá, cada um olhando, acompanhando os serviços que estão sendo realizados e acompanhando o que já é seu de fato e de direito. Então, para que seja colocado no documento, senhor presidente, dessa forma. E solicito também, Gilson está me lembrando aqui, senhor presidente, para que nós pudéssemos também fazer o encaminhamento do próprio documento, já que vai para a Caixa, para que a Caixa também tomasse medidas imediatas, emergenciais, para os apartamentos que estão desocupados no Major Veneziano. Porque senão vai acontecer a mesma coisa. Irá acontecer a mesma coisa. E nós depois vamos estar com outro problema para resolver. Inclusive, o Gilson me informa aqui que já aconteceu de forma irregular. Quero chamar a outra atenção aqui, que com relação a alguns dos critérios, senhor presidente. Quando a CEPLAN encaminha os documentos que são encaminhados os lotes para que a Caixa analise os documentos, algumas pessoas que elas vão sendo desqualificadas, às vezes por estar com o documento errado, às vezes por ter inadimplência na Caixa, Banco do Brasil, nos bancos oficiais, vai se chamando as pessoas que foram as reservas, que foram, inclusive, essas pessoas e reservas foram sorteadas também. Tá certo? Então, é isso que fique bem claro, que houve algumas pessoas que foram desabilitadas pela Caixa e foram chamadas algumas reservas. E essa semana me ligava uma pessoa justamente lá do São Januário, que tem, inclusive, a menina é deficiente, é Eloá. Ela é deficiente e ela foi sorteada na reserva porque não entrou naquele critério da cota dos 3%. Então, me ligava aflita porque a CEPLAN comunicou que mesmo ela estando de reserva, mas a Caixa já tinha comunicado que ela estava já na lista de contemplado. A CEPLAN esteve na casa para fazer a visita domiciliar e fez a visita, deixou, e realmente, o que é que acontece? Me ligaram essa semana que o marido trabalhava na Alpargata, hoje estão desempregados, não tem como pagar aluguel, com a filha deficiente. Quer dizer, são situações muito difíceis, pessoal, muito difíceis, e que essa casa está no rumo certo. E nós temos que agir, pedir situações que seja tomada emergencial, porque nós não podemos ficar nessa... Eu sei que muias coisas dependem da justiça. Nós estamos aqui com o comandante do 2º BPM. Ele não pode agir sem a determinação judicial. E também não pode agir sem a Polícia Federal que o autorize. Que a Polícia Federal pode chegar e repassar o caso para vocês. Eu acredito que isso pode, para que mas isso tudo dentro da lei, para que nós não infringimos qualquer lei. Então, ficamos aqui. Eu dizia aqui que estava feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fico aqui feliz porque vocês não estão só. Alexandra, Rejane, Simone, todos vocês não estão só. Vocês sempre vai contar com o apoio dessa casa. E essa casa sempre esteve presente na luta para que vocês, inclusive através da minha pessoa, como representante do Conselho de Habitação. E lhe digo com convicção, um Conselho de Habitação muito bem representado. Já citei os nomes aqui, mas vou voltar a citar. Gilson Nunes, Socorro Ramalho, Romualdo, Sinésio, Ronaldo, João da Usses, bem representado, um conselho muito representativo e que fez
a coisa de forma transparente. Então, muito obrigado, senhor presidente. Vamos à luta e, se Deus quiser, Ele vai nos abençoar e que essa audiência aqui, ela não ficará só aqui. Tá certo? Muito obrigado. Agradeço. Passo a palavra do João Dantas, que pode, inclusive, falar da igreja. Senhor presidente, inicialmente eu quero me congratular com Vossa Excelência pela iniciativa da realização desta sessão do dia de hoje. Vossa Excelência, que sempre tem se posicionado de modo firme, né, nos momentos em que decisões rápidas, eficientes e imediatas precisam que sejam tomadas em defesa da população. O que nós estamos assistindo hoje, e isso já perdura há um certo tempo, eu saúdo os demais membros da mesa, na pessoa do colega Fernando Carvalho, que representa, no momento, o prefeito Romero Rodrigues, e saudar todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da nossa querida comandante da guarnição do Corpo de Bombeiro, a comandante Alusca. Pois bem, senhor presidente, então são problemas que perduram já há um certo tempo, por falta de uma legislação mais rigorosa, mais vigorosa. Porque o que nós temos visto em alguns programas e alguns projetos habitacionais, não só em Campina Grande, mas por todo o Brasil, é que são verdadeiras imobiliárias, né, ilegais, espúrias, que se instalam em conjuntos habitacionais, com a participação, em alguns casos, de representantes até do tráfico de drogas. E nós temos acompanhado o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, né, em que um grande conjunto habitacional, né, foi totalmente ocupado por traficantes do Rio de Janeiro que determinavam que as beneficiárias, as famílias beneficiárias de cada um daqueles equipamentos habitacionais fossem, né, saíssem dos apartamentos para que eles vendessem a outros, né? Eu não quero dizer que Campina Grande, no caso específico do Vila Nova da Rainha, já tenha chegado a esse ponto. Agora, nós não aceitamos que as autoridades sejam desmoralizadas, a começar da Caixa Econômica Federal, que ela não é dona, ela é gestora, né, de projetos habitacionais que são construídos com recursos oriundos de benefícios trabalhistas, inclusive, de fundo de garantia, de recursos de trabalhadores que trabalharam a vida inteira e tiveram descontos nos seus pagamentos para manutenção de programas outros, além dos habitacionais. Então, o caso específico de Campina Grande, uma obra daquela feita com todo esmero, eu não tinha visto ainda um conjunto habitacional construído com um acabamento de tão boa qualidade, né, como aquele do Vila Nova da Rainha, né? Então, os mutuários foram selecionados, né, seguindo critérios éticos, técnicos, sociais. Eu aproveito aqui para saudar os amigos da Secretaria Municipal da Assistência Social, os quais estiveram comigo quando lá estive por 2 anos, a amiga Rosângela, que é do CREAS 3, Kalina, que é do Centro Pop, que atende a moradores de rua, e o nosso diretor, Ronaldo Rodrigues. Pois bem, eu acredito que a fragilidade nas ações que possam ter evitado ou coibido esse ato que está se mantendo lá no conjunto, é a começar da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, que por ser um organismo diretamente ligado ao governo federal, já deveria ter acionado a própria Polícia Federal. Porque nós sabemos como os trâmites de reintegração de posse ocorrem.
Os trâmites de reintegração de posse ocorrem quando há reação, né, a um ato anterior à judicialização da ação, né? Então, a própria Caixa Econômica Federal deveria ter se articulado, juntamente com a Prefeitura, que esteve mobilizada com seus agentes, né, e outros setores, né, para, no convencimento, no taca-taco mesmo, tentar tirar e já ir substituindo, mandando que a pessoa, a beneficiária direta, ocupasse o seu imóvel e aí se evitar. Mas aí ninguém pode aceitar que esse quadro permaneça, nessa situação permaneça, porque é um quadro de completa ilegalidade, de afronta à lei, né, ao patrimônio que deixa de ser apenas público, porque ainda o é, né, enquanto o mutuário estiver pagando a sua mensalidade, ela está vinculada diretamente à Caixa Econômica Federal, que é o órgão financiador direto. Então, a Caixa Econômica Federal está fazendo corpo mole, né? E você está vendo os prejuízos que estão se sucedendo, além dos prejuízos sociais, angústias dessas pessoas que estão representando aqueles que tiveram os seus imóveis surrupiados, tomados pela força da irresponsabilidade, da inconsequência, da desonestidade, né? Então, nós não podemos aceitar. E eu me foquei muito no pronunciamento, nas últimas palavras do vereador presidente, quando daquela tribuna ele disse que esse fato não virá perdurar, não deverá perdurar. Todas as autoridades e a população, a imprensa, deve partir para cima desses inconsequentes, desses irresponsáveis, desses desonestos, né, trambiqueiros, né, que ocuparam indevidamente e estão depredando um patrimônio que, além de social e público, é também governamental. Então, nós lamentamos que as medidas ainda não tenham sido tomadas e aquele conjunto não já estivesse com todos os seus apartamentos ocupados. Então, fica aí o prejuízo que ficará pelos serviços, né, que terão que ser feitos, pelos danos que estão sendo causados, né, aqueles próprios, né? Então, fica aqui a nossa solidariedade, né? Não sei se alguns dos colegas aqui do plenário irão ainda falar, mas eu me associo à fala do presidente, me associando às falas do presidente, eu me associo às ações do Poder Legislativo e colocando a nossa total e irrestrita solidariedade em defesa daqueles que têm direito ao que lhe foi concedido de uma forma justa, legal, ética, né, e socialmente correta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao vereador Sindor Vilarim e logo após ao comandante Gilberto. Só um minutinho, vereador, passar a palavra. Pois não. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência, presidente, pela iniciativa desta sessão. E, em nome do vereador e amigo, sempre vereador Fernando Carvalho, saudar os demais componentes da mesa. Apenas a título de sugestão, presidente, nos encaminhamentos que esta casa irá fazer, eu daria de convocar o Ministério Público Federal para lançar mão de um instrumento jurídico para se formatar e dar celeridade ao que vai ser feito após, que é o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que é um instrumento mais célere do que o processo jurídico, que tende a demorar mais um pouco. Então, apenas a título de sugestão, que nos encaminhamentos se convoque o Ministério Público Federal, já que a jurisdição, já que tem, Gilson, a Caixa Econômica Federal é do Ministério Público Federal. É só isso, senhor presidente. Obrigado e bom dia. Com a palavra, o comandante Gilberto. Pode falar daqui ou da tribuna. Fique à vontade.
elevando inicialmente meus pensamentos ao guarda de Israel, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus, a quem agradecemos nesse momento desta conversação tão sadia e tão importante para quem dela necessita. Refiro-me aos moradores, aos mutuários que breve estarão em seu legal e legítimo lar. Dirijo-me respeitosamente a Sua Excelência, o presidente desta augusta Casa Parlamentar, vereador Pimentel Filho, por extensão cumprimentando toda a mesa e os demais edis desta honrada e atuante Casa Legislativa. Meus cumprimentos fraternos a todos que no momento ocupam as galerias que circundam este plenário. Prometo ser breve em razão da adiantada hora, mas oportuna esta fala, representando a Polícia Militar e conjuntamente aqui nossa irmã gêmea, a co-irmã instituição, representada pela comandante, a Major Nusca, que comanda o Batalhão de Bombeiros Militar sediado nesta cidade de Campina Grande. À guisa dessa lide, senhor presidente, qual seja da entrega das unidades habitacionais do condomínio Vila Nova da Rainha 2, a Polícia Militar recentemente fora duplamente provocada quando exarados 2 despachos da Justiça, digo melhor, foram exaradas 2 sentenças da Justiça Federal e Estadual. Salvo melhor juízo, a própria Caixa Econômica Federal ajuizou no âmbito da Justiça Federal e, em seguida, a Prefeitura Municipal de Campina Grande o fez na égide da Justiça Estadual. E ambas chegaram ao gabinete do 2º BPM. A Polícia Federal, ao receber a provocação federal, zelosamente, como sempre procedeu, ela convocou de pronto alguns órgãos, entre eles a Polícia Militar. E devo dizer, obviamente, mantendo os sigilos que deve manter de uma operação, mas ela tem o seu limite de sigilo, porquanto essa operação de reintegração de posse, que em termos de trâmite de planejamento já foi desencadeada, ela goza do dever de cumprir os ditames legais. E aqui já foram enunciados. De tal forma que, mediante o cumprimento das normas que devem reger, para que não se tenha, excelentíssimo presidente, o que nós contemplamos, lamentavelmente, anos passados, quando tivemos ali em Eldorado do Carajás um confronto com as tropas policiais e moradores, digo melhor, poceiros de terras que ali estavam. E acertadamente diversos organismos a partir dali, visando dar cumprimento legal e mantendo sob o manto da legislação, da tutela, do bem jurídico protegido, no caso aqui em debate, que é a moradia, que é o lar, é o apartamento que pertence aos legais mutuários, nós devemos sim fielmente cumprir os ditames. E aí serão de pronto desencadeadas fases dentro de uma ação protocolar que, diga-se passagem, não deve demorar. E que pese as providências que aqui já foram sinalizadas, além das que já foram adotadas, a exemplo desta audiência pública, parabenizo a todos os edis desta casa, como faço também agradecimento às palavras elogiosas aqui deferidas pela sua excelência o secretário, o senhor Fernando Carvalho, e também do síndico daquele equipamento residencial, o senhor Mateus, parabenizando, inclusive, a todos os organismos policiais que juntos estão planejando a operação para a pronta reintegração. Deve-se dizer que as fases que ali serão desencadeadas, elas são feitas, em primeiro, como preconiza a Constituição Federal, em respeito à dignidade da pessoa humana. Obviamente que houve uma invasão, é uma invasão feita por humanos, e a Constituição, ela tem o seu manto gerir conduta dos humanos. E aí há os humanos corretos, os humanos que cumprem leis, os humanos que enfrentaram protocolos e tiveram deferido o seu direito de exercer a moradia nas unidades habitacionais, e há humanos que lamentavelmente procedem no erro de ter invadido a coisa alheia. Então nós policiais viemos a público confirmar que com brevidade estaremos ali desencadeando a operação de reintegração de posse. A todos em nome de Jesus, tenham um bom dia e contem com a Polícia Militar. Nós queremos agradecer a presença de todos que estiveram aqui. E quero já deixar ciente aos que usaram da palavra, que
acompanharam esta sessão, que vamos de imediato, já, primeiro, que existe já a decisão judicial para que haja a reintegração imediata, a integração de posse para a Caixa Econômica, para que se proceda a já o sorteio, mas vamos pedir urgência nessa tomada de decisão, tanto à Polícia Federal como ao comando, que já aqui pessoalmente já fica ciente de que enviaremos oficialmente esse documento para que tome de imediato a posse para que a Caixa possa fazer o sorteio. E logo que seja reintegrada a posse nesse documento, pediremos, como tinha dito na tribuna e também o vereador Marinaldo, que já proceda o sorteio, para que as pessoas já saibam quem é o proprietário, o mutuário, o proprietário daquela unidade habitacional, já de imediato. E fique esperando apenas que a Caixa Econômica proceda à recuperação, se foi danificado o próprio público da Caixa Econômica Federal. Assim sendo, também enviaremos, como foi pedido, aqui tomada de providência sobre os 150 apartamentos do Major Veneziano, que também estão de posse de pessoas, de invasores, né, que tomaram para si aquelas unidades básicas. O que fica certo para vocês, né, para que, inclusive, as duas participantes, né, a senhora Alexandra Márcia, né, como também Rejane, Maria de Lourdes, e todos que estão aqui, é que isso eu farei ainda hoje, com, claro, a participação de todos os vereadores dessa casa, assinando e pedindo providências imediatas. Esse estado de dúvidas e incertezas não pode mais continuar para vocês. E essa casa, assim como é a casa do povo, como é o Poder Legislativo, né, na pessoa de cada um dos seus vereadores, tenho certeza, essa casa estará sempre presente em tudo aquilo que rege as dificuldades, as decisões que a nossa cidade de Campina Grande merece e terá o respeito de cada um dos seus vereadores. Isso vocês fiquem certos. Essa sessão não ficará apenas no arquivo dessa casa. Ela sairá para que se tome as providências de imediato, para que vocês tenham o direito resguardado de cidadão de campinense, mas de cidadão do nosso país. Essa é sempre a ação dessa casa, é sempre o que esses vereadores promovem. Lamentavelmente, essa casa passou muito tempo sem que as pessoas viessem participar. Por isso que nós teremos a decisão de também dar voz e vez àqueles que vêm aqui, não só mais acompanhar, mas participar efetivamente como vocês participaram. No mais, agradecer a presença honrosa de todos que estiveram nessa sessão, na mesa diretora dessa casa. Agradeço penhoradamente, lamento apenas que a Caixa Econômica não tivesse, né, a hombridade e o respeito de estar aqui, para dizer claramente a vocês o porquê disso aí. Não nos interessa mais. O que interessa agora é tomar as providências e que ela dê o direito a cada um de vocês, né, de cidadão, de que foram contemplados com essa unidade habitacional. No mais, agradecer a presença, que Deus possa prover cada um de nós, né, encaminhamentos, possa nos dar luz para que a gente possa poder fazer o melhor por nossa cidade. Está encerrada a presente sessão.